Olá, estou aqui, iniciando então, participante do dia. Bem-vinda. Bom dia. Olha, bom dia, Sana. Tudo bem contigo? Tudo contigo? Tudo ótimo. Geralmente no início de live é um tal de tá me ouvindo, tá conseguindo. Cadê o quê? Todo início de live tá me ouvindo, tá conseguindo, tá enxergando, né? Ah, Então foi bem fácil. é super tranquilo, né? Olha a tua experiência. Olha, não vou dizer que é assim tamanha, mas também não sou amadora. Exato. Eu queria então começar um pouco falando do que é essa história de café consigo e depois eu vou convidar para que tu te apresente também, né? Então, para quem está entrando aí e não me conhece, eu sou a Mariana. Eu assino sempre minhas pinturas como Mariana Pimentas, né? E eu moro aqui em Porto Alegre. Eu criei esse espaço chamado Café Consigo a partir das minhas aulas em arte terapia. Quando a gente faz esse exercício de olhar para dentro, para desenvolver o autoconhecimento, autoestima, perceber os nossos bloqueios emocionais e trabalhar eles através dos processos das artes. Então surgiu essa ideia da necessidade da gente parar um pouco para se olhar. Isso foi bem antes da pandemia. A pandemia veio depois reforçar esse sentido da necessidade de entender o porquê. Na verdade, o para quê, né? Para que as circunstâncias estão acontecendo na minha vida, quais são os desafios, qual é o aprendizado. E aí, dentro desse processo de buscar colocar a arte terapia em prática, eu encontro quem? E a Sanam, né? Que trabalha com mães, né? Mães cujos filhos têm necessidades específicas, que precisam de um apoio profissional, além do apoio que recebe na escola, né, da família. E aí ficamos muito curiosas, fomos conversando, criamos a possibilidade de um encontro com essas mães na próxima quarta-feira. Então agora eu vou deixar que a Sanam, ela vá um pouco falando de si, para a gente ir conhecendo, vai falando. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, nesse momento do Café Consigo, sobre os seus sonhos de infância, de juventude, o que tu sonhaste para a tua vida, o que desses sonhos efetivamente tu conseguiste realizar, e assim a gente vai conversando enquanto o pessoal vai chegando. Pode ser? Seja bem-vinda. Obrigada. Pode, e eu vou te dizer assim, ó, cuidado, porque eu falo demais, quase no grau prolixo, da prolixidade, mas me interrompa, por favor. Meu nome é Yassanã Costa, eu sou uma mineira de coração gaúcho, já aqui há mais de 35 anos, mais ou menos uns 35, 36 anos, e chegando aqui, o primeiro ano você ainda está em adaptação, depois eu fui trabalhar em empresa privada, na área de recursos humanos, e vamos dizer assim, naquela parte do recursos humanos voltada para assistência social, sempre o setor de benefícios. E ali você começa a conhecer todas as mazelas das famílias. Com isso, eu fui me aproximando de clubes de serviços sociais, como Lions, fui presidente de clube de Lions, 2 gestões. E aí também você vê, os clubes de Lions fazem a benemerência, mas não acompanha o efeito positivo ou negativo do dia seguinte. Isso sempre me desconfortava. Bom, eu fui criada em Brasília, cheguei lá em Brasília com 3 meses de vida. Eu sou filha, inicialmente meu pai era bancário, depois foi comerciante, e a minha mãe contadora de
hoje, eu e mais 3 irmãos, vamos dizer assim, eu sou a filha do meio, aquela que abriu mão de tudo para o mais velho e para a mais nova, e nesse meio, vamos dizer assim, eu fui a mais rebelde, a mais questionadora, a mais ciumenta, mas hoje eu tenho a certeza também que sou a que une os irmãos, né? Eu sempre digo, ao invés deles virem até aqui, que sempre a despesa é maior, eu vou até lá. Então, quando eu chego, a família toda, que às vezes passa meses sem se ver, todos se reúnem. Eles continuam em Minas, então? Hã? Eles continuam em Minas Gerais? Não. Hoje, uma mora em Goiânia e 2 moram em Caldas Novas, na cidade das Águas Quentes. A única rebelde que mora longe sou eu, que, como eu gosto muito aqui do Sul, a minha filha também, aí pediu para ficar e foi ficando. E estou ficando. Bom, quando eu era criança, a minha mãe, talvez por eu ser do meio, eu sempre tinha que ceder ou cuidar, né? O mais velho asmático, a mais nova, porque era mais nova, então eu tinha que ceder e cuidar. Eu fui sempre muito bobalhona, sabe? Aquela que mais chora, aquela que fica observando tudo e todos. E vamos dizer que a minha adolescência é exatamente combina com Paulo Freire iniciando alfabetização. E eu queria muito, eu dizia assim, mas tu não tem 15 anos para entrar, tem que ter 15 anos, mas eu não sou burra, eu posso participar, me ensina que eu consigo. Então, eu não podia dar aula ou ser monitora, mas eu ficava em volta, né? Tinha reunião e eu estava lá de curiosa. E eu sempre achei aquilo super bacana, ensinar quem não sabe, compartilhar com quem não tem. E minha mãe ensinou a nós que nós tínhamos que dividir inicialmente em casa, para que os 3, a quarta vem muito depois, mas entre os 3 nós tínhamos que nos proteger, nos cuidar e também compartilhar. E na minha rua, onde eu morava, em Brasília, mas assim, eu tenho uma criação, vamos dizer assim, eu fui criada com empregada, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, tivemos oportunidade inicialmente das escolas particulares, depois fomos para as públicas, que em Brasília elas eram melhores do que as privadas, e eu começo a querer fazer parte, na minha época, gente, eu tenho 60 anos, era centro cívico, era pelotão da saúde, eu estava metida em tudo. E aí as minhas professoras diziam que eu devia ser jornalista. Eu achava que sim, que não, eu queria ser psicóloga. Eu achava que sim, que não. E nessas incertezas eu fui traçando o meu caminho. Eu venho de uma geração em que ter curso superior não era lá nada tão significativo. Então, eu fui para a faculdade porque uma colega minha de serviço tinha prestado vestibular para estudos sociais. Aí qual é o curso menos concorrido? Aí o rapaz falou assim, economia doméstica. Eu falei, é esse aí que eu vou fazer. E aí eu não estudei, eu ia para barzinho, a hora que batia a sirene, o segundo sinal é que eu entrava. E aí eu perguntei assim, o que faz esse curso, né? Eu fui conhecer a base curricular, e a base curricular da economia doméstica em Brasília, ela era uma formação específica para a Emater, que tinha que combinar nutrição, serviço social e extensão rural, para que Brasília tivesse um cinturão verde e que essas pessoas pudessem ser assistidas de uma forma financeira, assistencial
e nutricional. E uma geração de renda, né? Então, nossa, aquilo ali me encantou. Eu falei, o nosso nome não ajuda, mas eu vou. Aí disseram, não, tem outras economias, mas essa, tá bom. Eu tenho até hoje o jornal que faz uma crítica de página inteira, que um cursinho mequetrefe, que era novo, que era cabide de emprego para a Emater, que tinha uma base curricular riquíssima, tinha tido um vestibular mais difícil do que a UNB e bateu recorde de inscritos. Perfeito. Então, o sinal se incomodou. Eu fiz o curso, nossa, me encantei, a base curricular belíssima, e ali, então, começo a devagar, aonde eu encaixo tudo isso? Foram anos, décadas. E um belo dia, então, eu reúno com um grupo de professores na escola Danilo Zafari, porque um aluno quebrou um vidro, e eu disse, eu vou ter que chamar seu pai e sua mãe. Minha mãe já morreu, meu pai está no hospital, Conceição, não sei se volta, colocando sangue pela boca. Eu digo, guri, se tu estiver mentindo, eu não minto, professora. E aí eu fui investigar, realmente, o pai estava desenganado, inclusive ele faleceu há alguns anos agora, e eu vim acompanhando, então, esses jovens, né, porque hoje já são adultos, jovens de 21 e 22, 23, e aí, vamos, eu já tinha angústia de saber o que a benemerência fazia na vida de uma pessoa no dia seguinte. Eu já tinha os meus anseios de juventude, né? De não é só dar a comida ou só dar o cobertor. Ele te aquece, ele mata a tua fome e a partir daí o que mudou na sua vida? Eu muito intrometida. Então, em 2008, fundamos a Afinco. E naquele mesmo ano muda a lei da assistência social. E aí, bom, se muda a lei da assistência social, que nós não podemos abrigar todos e tantos, então, o que o Estado faz quando eles completam 18 anos? Eles perdem a tutela, né? Do Estado. E aí a gente resolveu, vamos fazer qualificação profissional, porque nem todo mundo quer ser padeiro, nem todo mundo quer ser manicure. Então, tem outras alternativas. E aí começamos indo para as escolas. Na época, eu fazia parte do grupo de coordenadores do projeto Escola Aberta, aqui de Porto Alegre. Então, 18 escolas eu acompanhava as atividades e começamos a oferecer os cursos de capacitação profissional. Teve uma boa aceitação, graças a Deus, tem uma boa aceitação no mercado. E lá se vão 15 anos. 15 e aí anos. Você começa a ver que não é só qualificação profissional, porque eles tinham pouca ou baixa escolaridade, então ele foi todo adaptado para que essas pessoas pudessem ter emprego. Aí era pouco, porque eles queriam fazer o curso, trabalhar, mas muitos tinham muitas dificuldades, com crianças, com neurotípicas, né? E essas neurotípicas eu comecei a olhar de perto. Daí eu fiz orientação educacional, eu fui para a escola pública, e na escola pública supervisora, orientadora e vice-diretora, faz tudo, né? E eu ocupei os 3 cargos em escola. E aí a gente começa a ver a limitação no mercado. Pouco se tem, mesmo pagando, pouco se tem, não é suficiente, mesmo que você use as classes sociais, ainda não é suficiente para atender a demanda de tanta criança diagnosticada ou não, apenas com os indicativos, de autismo, de TDAH, de TOD, transtorno opositor desafiante, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldades e transtornos de aprendizagem, dificuldades em
intelectuais. E aí, vamos procurar. Vamos fazer psicopedagogia. Aí eu fui fazer o curso de psicopedagogia. E aí a turma dizia assim, não se encontra campo de estágio. E aí eu fiz uma brincadeira, eu sou muito abusada, eu gosto do desafio, disse, vocês todas vão estagiar na Afinco. Nós vamos fazer um projeto e a Afinco vai contratar uma psicopedagoga e ela vai fazer a supervisão de todas nós. Foi Isabel, agora eu não me esqueci o sobrenome, Rabuski, Isabel Rabuski, se não me fala a memória, foi a supervisora de toda a minha turma e minha. Então assim, só para recapitular, tu eras aluna do curso de psicopedagogia, neuropsicopedagogia ou psicopedagogia? Não, psicopedagogia. E aí tu ofereceste um campo de estágio para a turma. Eu disse, a Afinco contrata a psicopedagoga, porque a Isabel era minha colega na escola, e ela atendia no AEE. E aí eu disse, Isabel, vou te dar um desafio, você vai supervisionar todas as psicopedagogas que quiserem estagiar na Afinco, inclusive a mim. E eu vou levar as crianças daqui, e como eu sempre tive acesso à rede, porque trabalhei na SEDUC e na Primeira CRE, que é a Coordenadoria de Educação aqui de Porto Alegre, e aí eu disse, pode deixar que eu faça a captação de crianças. E fiz a captação, e lá se vão 8 anos que nós oferecemos a avaliação psicopedagógica para as crianças, preferencialmente da rede. Mas era pouco, só avaliação não dava. Tínhamos que ter as intervenções. Só que elas terminavam a carga horária de estágio e iam embora. E aonde ficavam as intervenções? Então, vamos oferecer, quem quiser clinicar, um valor acessível, porque eu acredito assim, ó, R$60 por semana, qualquer pessoa tem. Para de fumar, que tem. Para de tomar refrigerante, que tem. Vai fazer uma faxina? Tem. Vai fazer um brechó? Tem. Pega o BPC da criança, que é para isso, então tem para pagar. Então, é uma coisa que precisa, não adianta, é um tipo de atendimento que precisa oferecer o mais precoce possível, para que a criança acolha e a família acolha os melhores benefícios, não é? Então, é como tu disseste, tem que priorizar. Acho que cabe destacar, Mariana, que não é uma doença que tem cura. Sim. É um transtorno que vai ser para a vida toda. No máximo, o que você vai conseguir? Uma maior autonomia, um maior aprendizado, se a assistência for contínua. Porque se você interrompe, vai regredir tudo. Sim. Bom, daí achei que isso era pouco. E eu vi assim, porque ele tem que ir para um psicólogo, porque ele tem que ir para um psicólogo. Isso começou a me irritar. Fiz convênio. Hoje nós temos convênio com 7 faculdades. Aí me perguntaram, tantas privadas? Sim, a Universidade Federal nunca me procurou, quem me procura são as particulares. Então, nós temos convênio com 7 faculdades privadas e que nós abrimos, então, o campo de estágio para os psicólogos. E começamos a oferecer escutas psicológicas. Então, a criança tem, gratuitamente, 17 encontros com o psicólogo, mais 15 com a psicopedagogo gratuito. Já são 32. Já é uma baita de uma força. A partir daí, as intervenções, R$60 por consulta, e se quiser a consulta psicológica, aí R$60 a consulta. Por quê? Neste período todo, você já conseguiu organizar bem a criança. Mas não foi suficiente. Nós começamos a ver e perceber que as mães eram adoecidas, que as mães precisavam deste. Começamos, então, com ciclos de palestra. Não teve adesão.
Eles querem tudo de graça, mas façam por mim, por favor. Não foi sucesso. Começamos a criar rodas de conversa. Também não foi sucesso. Eis que um belo dia aparece uma pessoa iluminada, abençoada, e oferece a arte-terapia para afinco. Mariana Pimenta. É isso que essas mulheres precisam. Elas precisam dessa terapia com um outro olhar, porque ela já tem que aceitar o adoecimento do seu filho, ou filhos. Mas é mais difícil aceitar. E aí eu entendo que, através da arte-terapia e com toda essa luz que você tem, nós vamos conseguir, sim, realizar um trabalho com estas mães. Que não serão só mães da afinco, lógico que a gente diz prioritariamente, mas está aberto a todas. E temos uma procura satisfatória e, inclusive, porque a gente, quando coloca o WhatsApp à disposição, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite, né? E ontem à noite, uma moça disse assim, o meu médico me encaminhou para fazer arte-terapia. Olha, que legal. Eu disse, fantástico. Então, você está inscrita na quarta-feira, às 14 horas. Daí, agora eu devolvo para você. Se durante toda a minha infância, tudo o que eu pensei, eu realizei, me falta ainda, vamos dizer assim, consolidar o apoio para as mães. Uhum. E aí, eu entendo que a arte-terapia vem com essa proposta. Mas muita gente ainda não sabe o que é arte-terapia. E aí eu te devolvo. Exato. Nós somos... Acabou de entrar uma colega de turma. Nós somos a turma 1 de arte-terapia aqui de Porto Alegre pela Sensupeg, né? Que é uma filial, vamos dizer, da Faculdade São Fidélis do Rio de Janeiro. E a gente se deu conta disso. Nós somos, então, responsáveis por divulgar a arte-terapia, promover a arte-terapia, para que as pessoas saibam quanto elas podem se beneficiar com esses processos leves que a arte-terapia propõe. É uma reeducação do olhar, né? A pessoa vai revisar sua linha de vida, como eu acabei começando contigo aqui perguntando, o que tu imaginavas lá? Só que a gente, na arte-terapia, a gente faz isso não falando, mas através de processos. Então, a gente traz um conto, a gente traz um poema, e aí convida a pessoa a se expressar, e ela vai nos contar, através das imagens que ela traz, como é que foi. Ela vai não nos contar, na verdade, corrigindo, ela vai se contar. Se contar o que estava dentro dela nesses períodos, nessas fases da vida, que ela não conseguiu entender, e que ela hoje, como adulta, pode olhar para aquele lado e explicar para a sua criança por que aquilo aconteceu, entendendo a postura emocional dos pais, das pessoas que estavam convivendo com ela naquele momento, entendendo que elas fizeram o que podiam, o que sabiam, né? E assim vem a possibilidade de perdoar e de seguir adiante com essas marcas, sim, né? Porque a vida vai marcando a gente, mas sem a dor que aquele momento, aquele trauma eventualmente possa ter causado, né? E exibindo, porque as pessoas hoje fazem em si marcas de propósito, né? Que são as tatuagens. Então, a vida também marca a gente, né? A tatuagem, tu vai lá e escolhe o desenho, mas quando a gente fica com essas marcas emocionais ou físicas, é a vida nos marcando para nos transmitir uma mensagem importante, né? Para nos empurrar para frente, para que a gente cresça, para que a gente aprenda a se superar. E a arte-terapia faz de uma forma tão gostosa esse trabalho, assim, que a gente tem muita esperança que, com certeza, essas mães vão poder se beneficiar muito, né? Então, ela não precisa se expor, ela não precisa... uma das coisas que as pessoas dizem para ela, não sei pintar, não sei desenhar, eu posso fazer a terapia, ou eu nem gosto disso. Não precisa gostar e não precisa saber. Porque os recursos, a arte-terapia usa o recurso das artes. Então, a gente vai sentir qual é a necessidade que a pessoa apresenta e nós vamos propor materiais de acordo com cada indivíduo, né?
Então, fique bem tranquilo que tem muitos meios de se chegar a um processo através da arte-terapia, que traga autoconhecimento, que fortaleça a autoestima, melhore as relações interpessoais, porque a pessoa vai se conhecendo emocional, entendendo as suas emoções, né? Então, eu sei quando a coisa já vem vindo, eu já sei como é que aquilo ali vai me afetar, entendeu? Porque eu me conheço. Tu sabe que eu sou terapeuta floral, eu só falto entregar o artigo para receber o certificado de psicanálise, mas em 25 anos atrás eu fiz o curso de psicanálise com ênfase em família. E aí eu puxei a terapia holística, porque na época eu cheguei à conclusão de que as pessoas adoecem por teimosia. Por vezes elas adoecem porque querem, e elas utilizam desse adoecimento para fazer com que as pessoas cuidem dela, como se ela dissesse, tenha pena de mim, olha para mim, olha o que eu estou fazendo, olha o meu esforço, e parece que não vai nada. E eu acho que as pessoas precisam entender que todo adoecimento tem cura. Caminhar quando você está doente, lógico, dependendo das doenças. Caminhar já é o primeiro passo para que você reaja. Buscar ajuda é fundamental. E não é mostrar para as pessoas... nenhuma, né? Não é vergonha nenhuma, porque se existem tantos profissionais nessa época, é porque é para a gente aproveitar, para não ficar tentando reinventar a roda, né? Sozinho. E tem gente que quer que você fique doente, porque aí ela te manipula. Porque aí ela vai dizer, não vê fulana? Mas coitada, olha lá, com 2 crianças que tomam o dia dela. Mas por que você tem que ser motivo de pena para os outros? Você tem que ser motivo de orgulho para os outros e para os teus e para você. É mãe de autista ou de TOD e que vive em função do filho? Ok, mas que procure o meio termo disso. Você não vai deixar de viver para ele, você tem o seu momento. Então, para de usar essa tipificação das suas crianças como escudo e entenda que esses teus filhos terão rotina, que esses teus filhos também têm compromisso e que você tem o seu momento. Mas parece que vem um sentimento de culpa que, eu não posso deixar. Pode sim, o tempo que ele está na escola é da escola e você vai cuidar de ti. De você, para que você se fortaleça. Porque na tua falta, quem vai assumir esses filhos? Então, nós precisamos deixar que eles também construam uma autonomia, uma sobrevivência social, para que eles percebam que eles, muitas vezes, vão precisar de estar com outras pessoas, que eles vão precisar de outros corações, conforme os níveis, né? Também de se colocar na sociedade. Então, eu parto do princípio que toda mãe que recebeu ou esse desafio, ou essa graça, cada um traduz isso como queira, né? Alguns dizem que são anjos, que são a bênção, que é uma graça, que é um desafio, que é um castigo. Não importa o nome ou a leitura. Você tem que entender que essa missão foi dada a ti e que você precisa organizar a vida deles e a tua vida. Sim. O teu momento. Porque enquanto ele é bebezinho, enquanto ele dormia, você também deveria ter organizado a sua vida. Mas se não o fez, enquanto ele estiver na escola, na consulta ou em qualquer outra terapia, aproveite esse momento para que você se organize, para você se fortalecer,
para você se curar e poder olhar para as pessoas de cabeça erguida. Ah, mas tem problema. Travou um pouquinho essa, né? Vou te interrompendo, como tu falou. Assim, lembrando que a Afinco está num lugar bem estratégico, né? Que é no Vida, Centro Humanístico, que oferece ali, tem várias parcerias com o Instituto Pro Saúde, que oferece a oportunidade dela estar com o filho na consulta na Afinco e ela fazer ginástica, né? Ela fazer atividade física. E, enfim, ela se envolver em diferentes ações que existem dentro do próprio espaço ali. Então, assim, e até o casal também está pensando, né? O casal também, porque muitas vezes acaba acontecendo da criança ficar na responsabilidade da mãe. Por quê? Porque o casal, houve uma cisão, né? Eles não conseguiram se unir para enfrentar juntos os problemas. E aí acaba que um culpa o outro, e por essa culpa e por essa dor, acabam se separando. Quando, na verdade, era o momento de se unirem ainda mais e do amor realmente florescer entre eles. Então, mas porque tem que cultivar o momento do casal, tem que cultivar o momento de não estar só com o terapeuta, mas de estar a família numa praça, de estar a família junto. E é por isso que eu coloquei o nome desse encontro que a gente está propondo para quarta-feira, de criando bases de afeto através da arte terapia, porque é isso, a família é uma base, a escola é uma base, o terapeuta é uma espécie de ponte, né, entre essas bases que ele precisa para se desenvolver. Os terapeutas, os profissionais que vão intervir, são pontes para a conexão maior entre eles e mais profunda entre eles, mas eles não podem abrir mão da responsabilidade que é deles, né? E que é fundamental, e que nós queremos ajudar, nós queremos estar ali ajudando esses elos a se fortalecerem, né? Tu sabe que, por vezes, eu tenho mães que chegam lá, porque eu preciso, e tudo para o filho. Eu olho para elas e digo assim, o teu filho vai receber atendimento aqui, depois que você receber. Vamos começar por ti, vamos começar te fortalecendo. Então, eu coloco as mães para o atendimento, para as escutas psicológicas, para que depois eu ofereça para a criança. Porque a criança, com certeza, vai passar nos dois profissionais, o psicólogo e o psicopedagogo. A ordem não vai alterar, mas vão passar. Mas não adianta eu colocar só a criança se a mãe fica 1 hora sentada ali, remoendo, improdutiva. Não, vou começar ao contrário. Você vem para o atendimento. Quando você estiver fortalecida, teu filho vem. E pasme, está dando resultado. E foi tudo assim, porque uma mãe ia toda semana, essa mulher me cansava. Porque não pensa que a gente acolhe todo mundo de braço aberto, que é flores, não, a gente critica também. E a gente percebe quando essas pessoas estão no seu limite. A mãe, hoje, passados 6 meses, é outra. Mas por que a mãe 6 meses e a criança 6 meses sem atendimento? Não, ele está na escola, ele faz parte de um outro projeto, ele está no SESMAR, ou seja, ele tem atendimento, pode não estar a contento, mas como a mãe se organiza, a criança também se organiza. Tudo se organiza à volta dela. Então, as pessoas precisam entender que, às vezes, falar a verdade com um pouco de forma mais incisiva, alguém tem que sacudir e dizer, epa, calma, escuta, porque ela fica tão desnorteada que não ouve ninguém. Então, só um pouquinho, senta aqui, vamos cuidar de ti, porque ele está sendo cuidado aqui, aqui, aqui. Tem um momento que tem que parar. E outros grupos vêm, e eu acho que a arte-terapia ajuda muito, é a aceitação. Eu preciso entender que este trabalho, esse desafio, o nome que quiser dar, que me foi dado e que eu vou ter que organizar, porque eu vou viver de BPC, e se tem direito a gente ajuda a buscar,
Ou vai tu viver sabe só que com aquele chão? nós vamos ter uma live com a advogada Bruna na sexta-feira falando sobre os direitos dessas famílias atípicas. Já estou começando a divulgar aqui, onde ela vai trazer isso para as pessoas entenderem que eu não estou sozinha no mundo. Não estou sozinha no mundo para enfrentar. Né? Este governo, ele está tão, vamos dizer assim, atento a isso, que muitas vezes, lá do atendimento com o advogado, você já sai com a perícia agendada no INSS. E aí não é demorado, é de 3 a 6 meses para receber e recebe retroativo. Agora, não adianta também eu receber o dinheiro e eu colocar cílios postiço, unha postiça, como algumas mães lá eu vi fazer, pagar as dívidas, e cadê o remédio da criança? Esse dinheiro é para a criança. Quando você diz, eu não tenho dinheiro para o remédio, agora você tem. Eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, agora você tem. Eu não tenho dinheiro para passagem, agora você tem. E aí, existem outros programas que vão dar lá, beneficiar com a cesta básica, mas se não se organizar emocionalmente e financeiramente, tem gente que não quer, viu? Não vai adiantar nada, vai viver chorando. Só que chega uma hora que, eu vou dizer pelo terceiro setor, que também não vamos tirar a vaga de quem quer se organizar emocionalmente e financeiramente para quem quer viver a vida só lamentando e se beneficiando. Uhum. Essas pessoas, elas vão cansando e automaticamente todas as instituições vão colocando eles no final da fila. Então não adianta dizer, eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, você precisa ouvir. E esse se beneficiando aí, entre aspas, né? Porque o tempo está passando. Às vezes está passando, ela está se fechando dentro dela, não está vivendo a vida da forma mais plena como poderia viver. Né? Se realizar em alguma medida, né? E a Márcia colocou aqui que a crítica construtiva é muito importante, sim, para alguém que diga essa verdade dita com amor, né? Com esse olhar de apontar as possibilidades. A crítica é a oportunidade de se fazer melhor. E muitas vezes só faz a crítica a quem se ama. Porque quando você ignora uma pessoa, você já não fala nada, você larga de mão. Então, todas as vezes que você ouvir alguma crítica, tenha em mente que alguém dizendo, você pode fazer melhor. Você pode reagir. Porque quando chega no limite, as pessoas começam a te ignorar. Não começam a te atender mais. Então, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a sacudida precisa ser dada, porque entra um grau de histeria. Então, precisa colocar os pés no chão, acordar para a vida, porque senão vai envelhecer e enlouquecer. Sozinha. Então, é melhor você crescer junto com o seu filho, amadurecer toda a família junto, porque às vezes tem mais de uma criança, geralmente tem mais 2 ou 3, e não adianta adoecer todos, não adianta que nem todos vão querer assumir a responsabilidade e a caminhada ao seu lado. Para isso, você precisa canalizar. E aí, nós aqui da Afinco entendemos que se nós não temos um mega espaço, vamos dizer assim, uma mega estrutura para contemplar em todas as áreas, nós temos as parcerias. Então, vai fazer atividade física no IPS, vai fazer a arte-terapia ou na Afinco ou no IPS, porque todos ali no Vida... O que é isso que as pessoas não sabem? É o Instituto para a Saúde. Isso. E aí todos vão se ajudando, porque o público é o mesmo. Então, para que não fique todo mundo dentro da Afinco, enquanto a gente está atendendo a criança, se a mãe, por vezes, está dentro da Afinco, a criança também não se concentra totalmente, porque qualquer coisinha, mãe,
E eles sabem que não podem sair da sala durante o atendimento. Então, por vezes, compartilhar projetos, nós chamamos de ações conjuntas com o Instituto ProSaúde, ou com a Alvo Cultural, ou com o Mayday, nós temos essas três, ou com Amigos do Vida, são 4 instituições que nós temos projetos em comum. Ela está dentro que traz os bombeiros. Desculpa. O Mayday é que traz o projeto com os bombeiros, né? Bombeiro Mirim tem um projeto lindo lá dentro do com a Mayday, nós vamos começar um projeto piloto. Segundo eles, não existe em lugar nenhum do mundo o Bombeiro Mirim para crianças, pessoas com necessidades especiais. Nós vamos ter dois pilotos, um que vai de 6 a 12 e o outro que vai de 12 a 16. Esses jovens ficarão nesse projeto durante anos, né? Porque eles poderão ficar até os 18 anos e sair de lá como bombeiro civil. Eu fui conhecer o espaço lá que eles criaram um circuito maravilhoso, sim. Tem um carro na vertical lá, que chamou atenção o carro, que história é essa? Eu fui conhecer, e daí tem, acho que é o Cabo Silva, que nos recebeu com todo carinho, que ele é responsável pelo projeto, e ele convida as pessoas a visitarem, a conhecerem, né? O Tenente Pitã hoje é o presidente e o Bombeiro Civil, ali a Mayday, eles trabalham prioritariamente com resgates. Aí, inicialmente, eu pensei, as escolas estaduais têm um programa chamado CIPAV, que é Prevenção de Acidentes e Violência na Escola. Eu pensei, vamos fazer então uma brigada escolar com essas crianças especiais, porque eles são ótimos para memorizar. Isso, autista nível 1, onde está a placa de saída, onde está o extintor, como ligar para 193, como pedir o socorro, ajudar as pessoas a evacuarem espaços e tal. Então, a proposta é que chegue à Secretaria Estadual da Educação como um projeto dentro da CIPAV, a criação das comissões ou brigadas de incêndio. E essas crianças ficam então, neste projeto Bombeiro Mirim para aprender que ele pode ser voluntário ou ele pode ser bombeiro, e aos 18 anos ser um bombeiro civil, ele vai ter uma profissão. Por quê? Eles nunca trabalham sozinhos, eles trabalham em equipe. E aí tem sempre o que vai gritar, correr, levar, avisar, ligar, buscar. Então, assim, tem espaço para esses jovens. E o Tenente Pitã foi sensível a isso. Hoje nós temos uma equipe com psicólogo, psicopedagogo e os bombeiros, os técnicos. Nós estamos criando uma lei no município, tanto de Porto Alegre como de Charqueadas, que serão os municípios piloto, com uma receptividade fantástica, inclusive dos pais. Meus filhos têm 2 opções. Se ele não recebe o BPC, ele tem a opção de profissão, e se ele recebe, ele tem uma utilidade social, que é ser voluntário. E aí nós vamos ensinar essas crianças sobrevivências e solidariedade em momentos de tragédia, como agora, há pouco, o Rio Grande do Sul, nós tivemos esse ciclone que afetou tantas famílias. Não, é interessante que a gente está falando nos bombeiros lá, que os adultos podem, homens e mulheres, se inscreverem, eles dão treinamento, né? Tem um limite mínimo que é 18 anos, mas depois não tem, né? De acordo com o condicionamento físico, claro, de cada um. Então, foi bem inusitado descobrir o projeto deles para mim. E que, na realidade, você vai ver assim, ó, são vários projetos. Um é a formação do bombeiro civil. Maior de idade, vai lá, procura. Existem algumas gratuidades, mas também tem que pagar alguma coisa, porque a instituição precisa sobreviver. E aí tem os projetos. Tem o projeto da mulher migrante, que ela pode se capacitar para ter uma profissão e uma colocação mais rápida no mercado.
E esse desafio porque já exige o bombeiro mirim das crianças típicas, normais, vamos chamar assim, né? As que estão dentro do padrão de aprendizagem. E o que mais me desafiou e Pitan aceitou foi como que eu posso pegar uma criança super inteligente, só que ele vem consigo com esses transtornos neurológicos, e como nós vamos adaptar isso para que ele memorize, para que ele cumpra. Então, nós fizemos toda uma metodologia em que vai ser aplicada ao longo dos anos desse projeto, e são anos porque ele tem que memorizar e aplicar, então ele não tem tempo de esquecer, né? Os encontros serão semanais. E dentro dessa linha, a arte-terapia vem para isso também. Um projeto com encontros ou semanais ou quinzenais, para que as mães se fortaleçam, para que elas descubram seus talentos, para que elas descubram todo o seu potencial e consiga aplicar isso ou no empreendedorismo, ou no seu equilíbrio emocional, ou na sua organização financeira e familiar, nas suas relações afetivas, e familiares. Nós tentamos de todas as formas, e graças a Deus temos pessoas como você que colocam o seu trabalho à disposição para essas parcerias, assim como a Mayday, assim como a Alvo Cultural. Nós também temos espaço na Alvo Cultural com música para essas crianças, com grafite, com cursos de DJ. Então, é uma agenda mensal, cheia, com várias parcerias que, querendo, as pessoas conseguem, ora com 100% de gratuidade, ora com o valor da taxa que nós determinamos, que é padrão para todos, R$60. E porque nós entendemos que, por vezes, existem pessoas que têm poder aquisitivo e que pode contribuir, né? Não só venha a nós, venha a nós, venha a nós. Vamos ao vosso reino também, que às vezes a gente precisa. Um pouco mais desse galeto, ou você participa do brechó, você tem que agradecer. E a forma de agradecimento, por vezes, é pagar a taxa social para aqueles que têm condições e deixar para os que efetivamente não têm condições de ter 100% da gratuidade. Isso também uma forma de... Desculpa, isso também é uma forma de também para isso, né? Esse é um exercício efetivo da solidariedade. Se eu tenho como me organizar, entender que tem alguém que não vai ter como se organizar. E talvez precise ainda mais do que eu ter acesso àquele serviço. Não é? E outra coisa, desculpa aí, Assana, eu queria puxar um pouquinho para essas mães. Como é que a gente fala as mães que não são atípicas? São típicas? Mas assim, ó, que eu queria muito que essa live também chegasse ao coração dessas mães que não têm os filhos com essa necessidade especial, mas que elas entendam que elas são fundamentais para que essas crianças possam ser acolhidas melhor nas escolas. Então, o que tem que exigir? Que tenha um profissional habilitado para dar a atenção especial que a criança precisa na escola. Né? E isso é uma luta de todas as mães. Não pode ser somente da mãe que tem esse filho com a necessidade. Porque quanto melhor esses alunos estiverem sendo assistidos e orientados na escola, da melhor forma ele consegue contribuir com a própria turma, não é? Da qual ele faz parte. Porque todos crescem, né? No sentido de aprender a lidar com o diferente, que todos somos diferentes. Aí tá, né? Como eu sou oriunda de escola, eu tenho as minhas preocupações e as minhas reservas da forma da cobrança. Primeiro, não existe no mercado profissionais suficientes para cuidar de todos.
não existe. Não existe no mercado tanta gente para cuidar de tanta gente. E aí eu parto do princípio seguinte: a sua família, você tem 3 filhos. Se você não souber cuidar de 3, uma professora numa sala com 25 a 35, para ela é mais difícil. Sendo que desses 25, 35, ela tem 5 atípicos, neurotípicos, gente, que são essas crianças com autismo, TDAH ou com qualquer outra patologia ou transtorno neurológico, toma mais tempo dela. E existe preconceito social, sim, e a mãe da criança normal ainda reclama que quer que o filho dela tenha atenção, que não seja prejudicado em função da bagunça do outro ou do comportamento do outro. Então, é mais fácil eu isolar no fundo da sala ou mandar sair da sala o neurotípico, porque aí ele que está incomodando, e aí ele que vá para o AEE e a mãe que procure, e deixar só aquilo que está dentro do padrão da normalidade. Então, quando ele ganha um monitor, é porque aí ele já é nível 2 ou 3. Então, há de se ter um certo entendimento das dificuldades. Agora eu vou dizer para vocês a mais pura verdade. Mãe que é comprometida, cujo a criança está em atendimento em qualquer projeto, em qualquer instituição, pago ou gratuito, o olhar para essa criança dentro da escola é outro. Criança medicada, ela dentro da escola, ela é outra. Agora, se não ganha BPC e não dá medicação para a criança, a mãe vai ser chamada e vão dizer o quê? Seu filho é convidado a trocar de escola. Porque ele atrapalha a rotina. E os professores estão adoecidos. Ah, então deixe de ser professora. Ok, quem é que vai lá dar aula? Uhum. Não é assim. Não quer ser professora, muda de profissão. Ok, as professoras mudam de profissão. Onde é que você vai colocar seu filho? Lugar nenhum, ele vai ficar dentro de casa contigo. Ah, mas eu ensino. Não ensina porque você não é pedagogo, não é psicopedagogo, não é professor e não sabe as técnicas de como ensinar. Tanto que sai loteando de porta em porta pedindo ajuda. E muitas vezes, muito ajuda quem não atrapalha. Mãe que consegue colocar criança para dormir de segunda a segunda no mesmo horário. Uhum. Travou um pouquinho, novamente. Desculpa, é porque eu coloquei não incomode e entra aqui um monte de coisa. Então, vamos voltando. Mãe que tem horário para... Criança tem horário para dormir. Criança que tem horário na alimentação. Criança que tem limite de uso de tela. Criança que os pais brincam com eles e contam historinhas para eles ouvirem e aumentar o seu vocabulário. Criança que ouve bem, aumenta o seu vocabulário e expressa-se bem, e na alfabetização vai muito bem, obrigada. Se houver rotina na família, brincou, guarda brinquedo, a criança tem que aprender a se vestir, a comer sentado à mesa, e não criança sempre... Meu coitadinho, ele não precisa de nada. Ele brinca, levanta e deixa bagunça. Ele não sabe vestir uma blusa, 6, 7 anos, não sabe se vestir, não sabe se limpar. Mas por que isso? A mãe usa seu filho como escudo e aí ela justifica. Porque ele precisa de mim para tudo. Será que precisa mesmo? Ou é você que está adoecendo mais um pouquinho o seu filho para justificar? Então... Primeira coisa que mãe precisa fazer é organizar a sua rotina em casa, na vida. E se ela faz isso e ela participa de grupos de arte-terapia, a vida dela melhora 100%. Ela vai ser mais feliz, ela vai ter tempo para se arrumar, ela vai ter tempo para sorrir e conversar. Agora, a mãe que
diz, eu estou cansada. A gente reconhece, cansa, mas também é desorganizada. A criança está dormindo 11 horas da noite, acorda a criança para dar janta. Minha filha, se ele está dormindo, ele não está com fome. Se ele tivesse com fome, ele estava no seu ouvido. Criança que acorda 11 horas da manhã, meio-dia, para entrar 1h15 na escola. Onde se diz, mas é melhor dormir do que me incomodar. Porque ele me incomoda, ele cansa. Então, a vida não é assim. Existem medicações para serem tomadas, existem horários e rotinas a serem cumpridas. Pessoas que têm rotina são mais felizes, cansam menos, sofrem menos. E mães que, além de ter rotina, participam de grupos como o da arte-terapia, elas descobrem potenciais, até então, bem escondidinhos, e esses potenciais são passos para a felicidade. E outra coisa, agora a gente já está se encaminhando para o final, né? E eu tenho visto na experiência do grupo que é bem interessante, porque às vezes tem uma dizendo assim, eu não consigo fazer tal coisa, né? Porque é muito difícil para mim, isso não funciona. E daqui a pouco tem o depoimento da outra dizendo há quanto tempo ela já está fazendo exatamente aquilo que a outra disse que é impossível de fazer. E aí ela já está trazendo a experiência, como é que ela conseguiu ajustar, como é que ela conseguiu colocar aquelas ideias em prática. Então, assim, essas trocas, eu acho que essas é que vão ser muito ricas. E eu vou dizer que eu divulguei esse trabalho, teve pessoas que se interessaram, que são autistas, que foram diagnosticadas com TDAH já na maturidade. E aí que foram entender por que a vida foi do jeito que foi e agora estão tentando lidar com isso. E a gente tem visto muitos relatos na mídia também, de pessoas, né, com diagnóstico tardio. E que tem essa ansiedade também de ver, como faz falta um grupo como esse? Como faz falta essa oportunidade de trocar? Esse olhar não só da mãe, que é leiga, mas do profissional, para que ela se construa da melhor maneira possível, né? Porque tudo é novo. Porque sempre houve. Só que antes era mania, era uma pessoa estranha, ninguém dava um suporte efetivo como agora é oferecido, né? É igual dizem para mim, aí essa não tem o temperamento forte. Não é que eu tenho temperamento forte, não, eu tomo medicação. Com o tempo você vai descobrindo também. Mas tem uma coisa, Mariana, que eu acho que não pode deixar de ser dito, é que hoje em dia as pessoas também estão tendo talvez alguns dizem que é uma doença, alguns dizem que é uma tipificação também, que é a procrastinação. É um tal de deixa para depois. Essa procrastinação, que é o deixa para depois, deixa para o último momento, vamos pegar assim, pós-pandemia. Durante a pandemia, nós vimos que nós não somos perfeitos, nossa família não é perfeita, e que era mais fácil delegar a terceiros a convivência e criação com os nossos filhos, com os nossos pais, e nós trabalhávamos e patrocinamos financeiramente. E isso também nós vimos muito o sucesso ou não, o insucesso de muitas pessoas. E esse adoecimento, que até então ele era mascarado pelo excesso de trabalho, ele começa a aparecer. E aí vem a negação, vem as redes sociais, que é um segundo adoecimento, e vem a depressão. Então, assim, depressão se trata com remédio, com terapias alternativas. Procrastinação se trata você tendo uma rotina. A família e as suas atividades, quando bem elaboradas dentro de uma organização e rotina, cansa menos, estressa menos, adoece menos. Então, eu acho que agora que voltamos ao normal e que descobrimos que não voltamos melhores, não voltamos com outro olhar para a vida, muito pelo contrário, as pessoas voltaram irritadas, tudo é motivo de agredir ou de matar ou de destruir, né? A gente achava que as pessoas, o ser humano vai ser melhor. Não, ele está mostrando que ele está bem pior, né? Ele está intolerante a tudo, até
filas, tudo é motivo de brigar, de matar, trânsito, então tem mostrado isso. Se nós não chegamos a esse ponto de raiva e de desamor pelo outro, pela vida, se nós ainda estamos dentro de um padrão de olhar o outro, acolher o outro e ver a vida, que somos capazes de ser solidários, que somos capazes de sermos felizes, de sermos criativos. Então, essas pessoas, elas estão sendo privilegiadas. São essas pessoas que vão fazer com que o mundo seja melhor. Onde a paz impere, a igualdade, que se diminua exclusões, racismos, preconceitos, né? Todos esses sentimentos ruins. Mas, para isso, nós precisamos querer. E aí, querer, eu acho que eu quero, no dia 5, estar conversando com vocês pessoalmente. Eu quero que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês. Aqui, no momento assistindo a live, pode parecer poucas pessoas, mas se cada um curtir, compartilhar e colocar um arroba, mais 1, mais 2, mais 3, isso chega ao alcance das pessoas. E ao longo dos anos eu aprendi isso, porque parece que muitas vezes, seja nossas lives, as nossas postagens, fala assim, nossa, tão pouco like. E aparece gente de outros estados falando sobre o nosso. Aparece encaminhamentos de profissionais que, como eles, eu tenho mania de perguntar, como é que ficaram sabendo? Por que te indicaram? Quem foi? E a cada dia é uma surpresa. Então, eu acho que precisamos surpreender todos que estão aqui. Se Exato. Você é organizado e se propôs a estar aqui nos ouvindo, você pode multiplicar essa organização e este conhecimento, que é avisando para as pessoas. Eu não suporto aquela pessoa, por isso mesmo, avisa para ela que tem Mariana, quarta-feira, dia 5, na A5. Avisa na escola, avisa para o vizinho. São essas pessoas que precisam saber. Exato. E se você está tão organizadinho e quer ir lá também para se inspirar, também está convidado. Vai ser a primeira vez que a Mariana vai estar conosco na Afinco. E se não me engano, Mariana, hoje está sendo relançado o podcast que nós gravamos contigo, onde as pessoas podem ir no canal da Afinco no YouTube e tem a Mariana apresentando a arte-terapia para a Afinco. E quem sabe está apresentando para você, quem sabe você multiplica ela e apresenta para outra pessoa, e esta rede vai se fortalecendo. Porque nós precisamos de pessoas saudáveis. Sensíveis. De solidariedade. Sensíveis ao próximo. Porque não adianta eu só ter... Bem, né? Ativas no bem. Porque a gente sempre diz que o mal é ousado, né? Às vezes as pessoas do bem e boas, elas são, assim, modestas demais, né? Quando o bem tem que ser afirmado. Então, assim, a gente convida pessoas que não têm filhos também atípicos para vir conhecer esse trabalho, para vir ouvir esses relatos dessas mães. Eu tenho uma amiga que ela é advogada, né? Com diagnóstico de TDAH. Brilhante. E eles estão em todas as áreas do conhecimento na sociedade, sim, porque receberam um apoio afetivo, profissional, né? Foram ajudados nessa parte, assim, nessa fase mais difícil que é a infância, e assim, conseguiram desenvolver o potencial que trouxeram, porque todos têm potencial para a vida, né? Todos, como tu disseste, todos têm. Então, é preciso ter a oportunidade certa, né? E eu acho que assim, todos esses que chegaram, que venceram, é porque eles tiveram uma rede de apoio, mas eles tiveram rotinas. Eles tinham o passo a passo a seguir. Porque sem a rotina é muito difícil de vencer. Então,
Claro. A partir do momento que, para muitos, o que é a rotina? Gente, é uma agenda de trabalho, é um checklist. Então, é o acordar a tal hora, aí quando você acorda, você arruma a sua cama, faz a sua higiene, inicia a brincadeira, ou a leitura, ou vai para o parque, ou vai para a atividade. É isso, rotina é agenda, é checklist, é o passo a passo de como será o seu dia. Então, quando você tem esse passo a passo e que você consegue incluir as suas terapias alternativas, que elas são necessárias e que te fortalecem para a consolidação dessas rotinas, fica muito mais leve o fardo. E vocês já perceberam que eu falo alto e de uma certa forma acelerada, e a Mariana vem assim com essa luz e ela consegue se entrar e dizer assim, olha para dentro de si, olha quanta coisa boa tem aí dentro, que basta organizar, que você vai, diante de um espelho, se surpreender. Porque nós temos mania de não olhar para o espelho. Nós passamos rapidamente pelo espelho. Nós só paramos na frente do espelho quando nós estamos felizes ou vamos para uma festa. Quando você está feliz, que hoje você vai cuidar de você. Agora, imagine essa rotina de olhar para você semanalmente, quinzenalmente, diariamente. Né? Você perceber toda a sua beleza, todo o seu potencial, todo o seu valor, para ser aplicado consigo e multiplicado com os seus. Eu ainda nem cheguei para os outros, hein? Se você conseguir o consigo, que é o seu café consigo, né? E com os seus à sua volta, a felicidade já chegou. O resto é prosperidade pura. Agora, não sou eu nem a Mariana que tem que querer, gente. É você que tem que querer. Você é o principal responsável pela sua organização e desorganização, felicidade ou infelicidade, prosperidade ou estagnação. É você que tem que escolher. Escolher é difícil? É mais ou menos como você chega numa loja e você não sabe se vai ser rosa ou branco. E na dúvida tem gente que leva os dois. Não, você vai ter que escolher. Ou é rosa ou é branco. E se você puder ter os dois, ok, inclua mais uma atividade, né? Acho que o mais desafio é esse. É você reagir. É você. Olha, né? A gente dia 5 de julho, às 14 horas, lá na Afinco. Eu estava travada, eu já estou dando. É quarta-feira, dia 5 de julho, 14 horas, na Afinco. Que é o primeiro encontro Vida Centro Humanista, né? Que fica dentro da área do Vida Centro Humanista. Área 8, sala 820. Multiplica aí, ó, chegar lá e perguntar onde é a Afinco, todo mundo sabe. E quem não sabe, se sair procurando, porque tem uma placa gigante lá, Afinco. O que não pode é deixar de ir. Mas tem uma coisa, Mariana, é muito comum lá no Vida as pessoas aparecerem no dia seguinte ou 2 dias seguintes e dizer assim, eu soube que tem ou que teve. Eu digo, pois é, que passou. Então, assim, é importante que saibam que colocar o primeiro encontro de muitos. Então, quiser, pode deixar agendado. Vai acompanhando nas redes sociais, tanto a Mariana Pimentas como da Afinco, nas redes sociais vai ter sempre o card ou o flyer que vai dar as datas de outros encontros. O que não pode é esquecer que está sendo oferecido, tanto pela Afinco ou pelo Instituto Pro Saúde, a possibilidade de vocês conhecerem o trabalho da Mariana e a possibilidade de se beneficiar com a arte-terapia. Sim. E aí a gente convida também essas pessoas que estão vivendo com esses
com esses diagnósticos, para vir contar sua história, compartilhar com a gente. As mães que já têm seus filhos crescidos, que também têm amigas que já têm os filhos crescidos, e daí tem muito o que compartilhar com essas mães que estão aí começando, né? Enfim, estão todos convidados, profissionais da educação ou da saúde também, que têm interesse em dialogar com a gente. A gente quer construir essa rede, mas uma rede não se faz com um fio só, né? Então, vamos precisar de muitos fios que se conectem para a gente fazer uma base muito forte. Nós estamos em Porto Alegre, Porto, né? Essas crianças precisam de muitos portos. Elas são barcos navegando no mar da vida, mas elas vão ter que ter essas bases onde elas vão abastecer afetivamente, intelectualmente, para elas fazerem o seu voo, né? Navegar pela vida com segurança. Elas vão precisar de todos nós. Elas não precisam só dos pais, elas precisam de uma sociedade que se organiza para acolhê-las da melhor maneira possível, né? Não vamos ser hipócritas e dizer, não é comigo. Não, é comigo sim, né? Então, vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar. Muito obrigada, Yassana. Eu só quero, não sei se tu ainda tem alguma coisa para colocar. Eu vou agradecendo a todos que participaram e que ainda vão poder assistir, que fica gravado, né, no Instagram. Bom, eu e a Sanã tenho que agradecer a confiança que você deposita em minha pessoa e, em nome da Afinco, quero agradecer por você acreditar em nosso trabalho, na nossa trajetória de 15 anos. Seja muito bem-vinda para essa parceria. Por vezes, nós entendemos que a parceria pode ser compartilhada, como é o caso do Instituto Pro Saúde, que nós propomos esse compartilhamento da arte-terapia, dessa atividade. Agradecer mais uma vez por você se propor a atender a toda a comunidade da Zona de Porto Alegre. Eu sei que você atende também outros municípios, mas é importante que as pessoas usem esse trabalho como referência e querendo também nos procurar, tanto a Mariana como a Afinco, para outros municípios, né, Mariana? Nós colocamos à disposição. Não é um projeto piloto, mas é um projeto ousado e que nós só estamos fazendo porque temos a certeza de que ele é o caminho para mudar a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas que não se percebem ainda capazes ou não viram o seu potencial. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada a todos. E até quarta, né? Até quarta-noite. E amanhã de manhã tem uma conversa com a Márcia Carvalho, arte-terapeuta e também pedagoga com especialização em trauma e que ela trabalha com essas mães também e vai nos trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência como profissional da área. Então, esteja conosco. Um abraço. Julho vai ser maravilhoso, então. Já começou, né? Vamos embora. Tchau, tudo de bom. Obrigada, igualmente. Deixa eu ver.